Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, hoje. Bem animada. Vindo uma live maravilhosa hoje às 4h59. Meu Deus. Que coisa boa. Vou esperar aí meus amigos entrarem. Gente, como é difícil a gente adaptar a uma situação nova, né? Não é fácil. Eu já estou num processo, eu acho que já tem... Oi, Lucilene, bom dia. Eu já estou num processo de acordar pela manhã, já vai fazer 2 meses. Então, assim, eu já estou habituada a essa rotina. Eu já estou habituada a essa rotina de acordar cedo e eu sei que não é fácil. Principalmente quando a gente não coloca um objetivo nisso, uma função. E pode ser que a gente acorde e olhe pro despertador e dá vontade de colocar no soneca, né? Às vezes você pensa assim, nossa, eu vou acordar pra quê? Eu não tenho nada que fazer. Só pra... Vou dar um tempinho aqui, tá? E vou começar a compartilhar, porque eu vi que tem algumas pessoas online, mas elas ainda não entraram. Deixa eu começar a compartilhar aqui com os meus amigos. Pronto, já compartilhei com algumas pessoas. E aí, Lucilene, tudo bem? Já está adaptada a acordar cedo? Já fazia parte da sua rotina? E a melhor coisa, né, da gente... Oi, Evadia, bom dia. Bom dia, que bom te ver. É tão bom quando a gente acorda e o motivo é um motivo especial, né, que é para aprender, é para evoluir. Bem-vindo, Ninha. Saísa, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje eu estava observando uma coisa, eu achei tão interessante e isso falou muito comigo. Aqui em casa onde eu moro, tem umas abelhinhas bem pequenininhas, elas moram ali no muro da casa. E a minha irmã tá aqui, ela sabe dessa história, ela tá ali por muito tempo. E aí quando a casa vai ser alugada, a minha irmã é a dona da casa, que foi fazer a reforma. Ela pediu pro pedreiro ter cuidado com as abelhas. Ela falou assim: não, deixa elas lá. E quando você for reformar o muro, toma cuidado para vocês não tamparem a casinha delas, porque elas são tão pequenininhas e aí elas não incomodam. Só que o que acontece? Eu sempre tenho que passar com o carro por onde elas ficam. E elas são tão assim protegidas que até as crianças já sabem, elas não passam lá perto e quando elas passam, elas não ficam tocando para não agitar, para não agitá-las. E aí ontem eu passando por lá, só estava passando mesmo, desci do carro e fui entrar pela outra porta da casa e passei na frente delas. E por algum motivo elas estavam ali e elas são tão pequenininhas e elas começaram a me picar. Só que eu nem sentia nada pelo fato que elas são muito pequenininhas. E aí eu fiquei olhando para aquilo e quando eu bati assim para tirar, eu vi que eu começava a matar elas, o tanto que elas são pequenininhas e eu ficava, gente, e eu pensei assim, por que, se as abelhas pudessem entender que eu só quero passar, eu não quero fazer nada com elas. E eu me peguei falando assim, nossa, abelhinha, quieta, eu não quero nada com você, eu só tô passando. Oi, é a Luciene, que legal, seja bem-vinda. E aí, o que que acontece? Depois que eu olhei pra isso, né, eu falei assim, gente, você sabia que às vezes a gente passa por esse tipo de situação? Às vezes tem um problema passando na nossa vida e ele só vai passar. Não é nem pra gente dar atenção, só que o que a gente faz? A gente começa a reclamar porque a gente sempre tá naquela função da autodefesa. E aí você quer reclamar, você já começa a murmurar, você já começa a se justificar. E às vezes você acaba dando sua vida e se desgastando por uma coisa que não ia fazer tanto sentido, que você não precisava de se dedicar àquilo. Tá fazendo sentido, pessoal? Apertem o coraçãozinho, porque quando vocês apertam o coração, o Instagram entende que a live está sendo legal, elas começam a passar para outras pessoas. Então eu não sei se eu consegui passar essa mensagem para vocês da abelhinha. Eu falei
Falei assim, gente, muitas vezes nós atacamos o outro sem necessidade. Às vezes nós passamos por uma situação e a gente se sente bem-vindos a todos que estão chegando agora. Aí a gente passa por essa situação, a gente se sente como se as pessoas estivessem invadindo o nosso espaço. E qual que é o nosso primeiro passo? A gente já quer se defender. Aí muitas vezes a gente vai enfrentar o outro, a gente vai falar coisas que vai machucar o outro, ou então a gente mesmo, e aí o que acontece? Era uma situação que só poderia ser passada, não precisava daquilo tudo. Cláudia, aí, obrigada. Então vamos lá. Essa semana eu estou falando sobre relacionamentos. E por que eu escolhi esse tema? Porque assim, eu tenho percebido que a maioria das dificuldades das pessoas estão em relacionar-se. Por exemplo, se você tem dificuldade em fazer amizades, oi Tiana, seja bem-vindo. Dificuldade em se portar no trabalho, dificuldade de portar com outras pessoas, ambiente novos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se expor, a gente tem dificuldade de conversar, até mesmo a gente precisa de compartilhar nossos problemas, a gente precisa de compartilhar algumas coisas e a gente não consegue. E o que isso significa? Isso significa que a gente tem dificuldade de relacionamento. E assim, é muito importante a gente entender por que nós temos essa dificuldade. Às vezes a gente olha para uma pessoa, né, e fala assim, nossa, essa pessoa é tão aberta, tão comunicativa, por que eu não sou assim? Então, assim, isso são algumas travas que as pessoas foram colocando em nós no decorrer dos anos e faz com que nós sejamos assim. E aí é muito importante você saber, porque se você se destravar, você pode destravar outras pessoas. E aí, por que eu quero falar sobre isso? Porque eu quero que vocês aprendam, e o mais importante que eu quero que vocês entendam que tudo que você aprende, vocês têm que colocar em movimento. Vocês têm que colocar para funcionar, vocês precisam da ação. Por exemplo, se você pega a sua Bíblia e você deixa ela aberta lá na sua casa, só aberta e você não lê, ela não vai te trazer um processo de cura no seu coração, você não vai sentir paz, você não vai sentir libertação porque sua Bíblia está aberta. Se você compra um monte de livros e você deixa só para decorar a sua estante e você não está lendo aquele livro, ele não vai fazer sentido. Então, o objetivo de eu estar fazendo aqui essas lives é para fazer com que vocês aprendam e a partir disso vocês criem movimentos para vocês conseguirem sair de onde vocês estão. O Cláudio colocou assim, eu tenho uma grande dificuldade em me relacionar. A timidez me prejudicou muito. E realmente, muitas pessoas, dos principais questionamentos é a timidez, né? E aí, quando a gente está nesse processo de timidez, quando a gente se sente tímido, é porque está relacionado a muitas crenças que nós temos, principalmente em relação a nós mesmos. E aí está voltado para a questão da aceitação. Quando você não se aproxima de outra pessoa porque você é tímido, no fundo você está pensando, o que essa pessoa vai falar de mim? E se eu chegar lá e não for aprovado? A gente tem travas, a gente começa a pensar. Igual, por exemplo, eu tinha dificuldade de estar com pessoas que tinham um nível elevado, igual, por exemplo, um chefe, uma pessoa que eu olhasse e ela representasse assim, uma figura de autoridade. Eu tinha assim aquela dificuldade de me portar. Oi, Thomas, seja bem-vindo. E por que eu tinha dificuldade? Hoje eu entendo que era um bloqueio de insegurança. Muitas vezes eu achava que o que eu fosse falar não ia ser relevante, talvez eu não ia ser interessante bastante. E aí ontem mesmo eu escutei uma pessoa falando assim para mim no consultório, eu não sei o que eu vou falar. Então assim, quando a gente não sabe o que a gente vai falar, quando a gente fica preocupado demais em agradar uma pessoa, a gente foca nessa nossa timidez porque a gente quer a aceitação do outro e muitas vezes a gente não se aceita. A gente acaba se reprimindo, então, se eu sou tímido, eu prefiro não ir, eu prefiro não falar, porque eu vou me expor, e aí se eu me expor eu vou errar, e eu não posso errar. Então, assim, muitas vezes as pessoas que são tímidas, elas não têm resiliência para o errar. Porque que o tímido tem? Às vezes eles têm medo de errar e passar vergonha, eles não gostam. Ah, se eu fazer isso na frente da pessoa, aí eles vão rir, eles vão comentar. Então, assim, isso são tudo travas e tudo faz parte do relacionamento, da forma que nós aprendemos a nos relacionar com nossa família.
E é muito importante, hoje eu gostaria de falar com você sobre posicionamento. Como é importante a gente estar posicionado no nosso devido lugar, na nossa função, como mãe, como pai, como filho. Porque muitas vezes na nossa família nós temos tendência de reclamar do outro, não é verdade? Muitas vezes às vezes a gente fala, eu não sou assim porque o meu companheiro não colabora, eu tento ser, mas o companheiro não colabora. E muitas vezes os filhos também reclamam dos pais. Eu não consigo ser um bom filho porque meu pai não ajuda, meu pai é ignorante, meu pai é assim. E aí o que acontece? Muitas vezes nós não percebemos que nós não estamos na nossa função adequada, que a gente deveria estar. Nós não estamos cumprindo o nosso propósito. E quando a gente está fora do nosso propósito, acontece uma desorganização. Quem deveria estar dirigindo não dá, quem deveria estar direcionando não está. E aí isso causa um problema muito grande, porque você vai ter dificuldade nos relacionamentos e de entender como isso funciona. E aí o que é importante? Quando se trata de uma família, do pai, da mãe, eles são os mais responsáveis por isso, porque é através da postura deles, do posicionamento deles, que os filhos vão ter entendimento de relacionamento. E não só entre cônjuges, sim, mas é no relacionamento externo, com os amigos. E o que acontece? Na geração de hoje, o que a gente vê é isso mesmo, as pessoas não estão se posicionando como devia. E aí, por exemplo, às vezes eu falo isso e pode assim, algumas pessoas podem até não entender o que eu estou falando, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo assim do homem e da mulher. Muitas vezes quando, principalmente a mulher dessa geração agora, ela não gosta de se sentir submissa. E por quê? Porque a palavra submissa, ela gera um mal-estar, porque se tem uma visão errada da submissão. As pessoas acreditam que submissão é você simplesmente servir, não receber nada em troca, é você ser boba. E isso não é verdade. E, por exemplo, quando a gente escuta que o homem sempre tem que estar à frente da mulher, o que as mulheres entendem ou algumas pessoas entendem? Que é assim, o homem tem que estar aqui e a mulher tem que estar aqui, assim. E quando a gente tem essa visão que é assim, por que a gente se sente mal? Não é bom a gente se sentir inferior a alguém, porque se eu falo que o homem tem que estar à frente da mulher e você entende que é assim, em cima você vai se sentir inferior. E quando a gente se sente inferior, não é legal. Principalmente numa geração que a gente entende que a mulher tem que ser empoderada, que a gente tem que lutar por nossos direitos, não é verdade? Então, assim, só que eu quero mudar a visão de vocês hoje. Quando a gente se fala que o homem tem que tomar a frente da mulher, não é assim. É assim, o homem vem aqui e a mulher vem atrás. Isso que é tomar a frente. E quando eu explico para vocês, vocês não vão se sentir ofendidos. Porque o homem foi criado para aguentar as porradas. E quando ele está à frente da mulher, não é porque ele está sendo melhor, é porque ele está protegendo a mulher e ele está protegendo toda a família. Então, quando você tem essa visão, já não é melhor? Você não se sente inferior, você se sente o quê? Você se sente amada pelo homem. E quando você se sente amada, você consegue viver nessa posição sem você achar que você está sendo diminuída. Pelo contrário, você vai amar essa posição porque você vai se sentir amada. Então é muito interessante a gente saber isso. E quando o homem entende que a função dele é estar na frente para proteger a mulher, que é para proteger a família, ele não vai se sentir num pedestal onde ele pode fazer o que quiser, ele pode tratar a mulher como quiser, porque ele está entendendo qual é a função dele. Tá sendo claro para vocês, pessoal? Então, assim, isso é uma coisa que muitas vezes a gente tende a passar por cima, principalmente nos relacionamentos, e por isso muitas coisas não funcionam, mas é porque você não está tendo a visão certa de um princípio. E aí é muito importante quando se trata de relacionamentos a gente entender sobre princípios e regras. Ontem mesmo eu falei aqui ontem não, na segunda-feira eu estava falando que é muito importante num relacionamento, pelo menos principalmente familiar, a gente se sentar à mesa e a gente ter aquele prazer de todo mundo se reunir, conversar. A mulher, quando ela vai receber uma visita, ela sempre quer preparar algo legal, uma comida legal. Isso é uma forma de você
você mostrar amor para essa pessoa. E aí eu recebi um comentário assim, uma pessoa, ela não mora no Brasil, ela comentou assim comigo, ela falou assim, poxa, Zileia, engraçado, você falando essa questão do sentar à mesa, ter que representar amor, relacionamento, ela falou assim, não, mas na minha casa é diferente, porque eu casei e o meu marido, ele é muito tradicional, e muitas vezes quando ele senta à mesa, fica uma coisa assim de obrigação, então ninguém pode levantar enquanto ele não sai, enquanto ele não termina, enquanto ele não levanta, todos que estão sentados à mesa também não podem. Aí ela colocou assim, eu fico com muita dó dos meus filhos, porque eles são crianças, às vezes eles querem sair, eles querem fazer outra coisa, e eles não podem. Então, assim, não é um relacionamento legal, é ruim. E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? Peguei e falei assim, eu entendo por que é ruim, porque já não está sendo levado como um princípio, mas está sendo levado como uma regra. E todas as regras, muitas vezes, a gente tem a tendência de rejeitar, porque a regra, muitas vezes, ela não vai trazer uma coisa boa pra gente, ela vai querer nos prender, ela vai querer, sempre quando você vê, assim, muitas regras, ela está querendo te prender, te segurar em algum lugar. E aí o que eu falei pra ela foi o seguinte, eu falei assim, olha só, se esse momento que pode ser de alegria, pode ser de conversa, está sendo ruim, está tendo tenso, é porque todos ainda não entenderam como funciona. Eles ainda não entenderam como que esse ambiente pode ser legal. Eu falei assim, então senta com seus filhos e explica para ele. Em vez de quando eles estiverem com a carinha triste, achando ruim ficar ali, você também ficar meio desconfortável, troque esse momento de tensão por um momento de alegria. E antes, sente com ele e explica, olha filho, quando a gente estiver na mesa, vamos aproveitar para a gente conversar, vamos aproveitar aquele momento. Oi, meu amigo chegou aqui lá do clube 459, o Zenóbio. Gente, o canal dele é muito legal, ele fala sobre relacionamentos. E nós até combinamos de fazer uma live junto, né? Então depois vocês passam lá e dá uma olhada. É muito interessante o conteúdo dele. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tudo que passa de princípio e se torna regra não é legal. E muitas vezes você não quer manter uma posição na sua casa porque você não está vendo como princípio, você está vendo como regra. Muitas vezes o marido, ele está querendo levar a função dele como homem, não como princípios, com o que deve ser, mas como uma regra. E ele quer utilizar essa regra para, muitas vezes, se sobressair em cima de outras pessoas, principalmente da esposa ou dos filhos. E aí ele usa regras. Ah, mas vocês são obrigados a fazer isso, vocês precisam de fazer isso. E quando vira regras e não princípios, já não é legal. A gente não faz aquilo porque a gente se sente amado, a gente faz por obrigação. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Quando vocês gostarem, você aperta o coraçãozinho, que aí eu sinto que a gente está tendo engajamento. Então, assim, o que acontece? A nossa função é proteger o nosso ambiente. Eu falei muito na segunda-feira sobre energia, porque nós criamos uma energia à nossa volta. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, eu vou até usar como exemplo agora uma cliente minha, não vou falar, tá? Eu sei que ela assiste minhas lives, mas assim, nós comentamos ontem sobre uma dificuldade que ela tem, e ela falou assim que ela consulta comigo, ela faz de tudo, só que ela percebe que o ambiente em volta dela não é positivo e ela tem muita dificuldade, porque ela tenta se sobressair, ela tenta ser melhor e parece que as pessoas que estão do lado dela não entendem, e aí ela vai com isso, quando ela chega que a energia tá super negativa e a energia dela tá aqui, a energia dela vai lá pro zero. E aí ela falou assim, é como se tudo que eu viesse aqui fizesse, zerasse. E aí eu falei assim o seguinte pra ela, eu falei assim, olha só, assim, muitas vezes nós não temos capacidade de dominar o que as pessoas pensam, a gente não tem capacidade de mudar a ideia das outras pessoas. Não tem como eu obrigar a pessoa a mudar a visão que ela tem em relação à vida, o posicionamento dela, se ela é positiva, se ela é negativa. Eu tenho condição de me mudar. E se eu estou em um ambiente que eu não posso me afastar dele, mas eu preciso de estar ali, que essas pessoas são negativas, e se quando eu chego lá eu também fico por causa delas, eu estou entrando no mesmo padrão de energia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar através de mim, se eu tenho conhecimento que isso é importante e eu quero mudar,
Eu tenho que mostrar através de mim que existe sim um ambiente bom, de positividade. Como que eu vou provar isso? Através dos meus atos. Porque se eu falo, eu fico tentando fazer a pessoa entender e ela não entende, pode ser que eu também ainda não esteja nessa energia, porque eu não estou mostrando isso. A pessoa só vai acreditar em você quando ela começar a ver o resultado. Não adianta você falar se você não está dando resultado. Aí eu falei assim para ela agora. Se você chega lá no seu trabalho, se você convive com essas pessoas na sua família e você sempre chega assim, de cabeça baixa, desanimada, e aí você fica olhando, aí o ambiente tá ruim, aí você fica pior ainda, aí você quer ficar de cabeça baixa, o que que acontece? Você não está mostrando para as pessoas a transformação que você quer. E aí o que que você precisa fazer? Quando a gente muda a nossa mente, qual é a primeira coisa que se transforma é o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele responde ao nosso cérebro. Quando a gente fala assim, eu tô bem, não, quando você tá desanimado e você pensa assim, eu vou me animar. O que é a primeira coisa que você faz? Quando a gente tá desanimado, a gente tá assim. Aí eu faço, não, vou me animar. Já não é a primeira coisa que eu faço, não é arrumar meu corpo? Então, assim, a gente tem que fazer isso. Quando a gente quer se posicionar, a primeira coisa que a gente vai começar é no nosso corpo. A gente vai mudar essa energia para o nosso cérebro entender que eu quero ficar bem. Então, assim, se você está num ambiente que todo mundo está com aquela cara desanimada e parece que, assim, que é um ambiente todo mundo de derrotado, chega lá você como um vitorioso, como uma vitoriosa. O corpo fala, né? O Thomas colocou aqui, o corpo fala. E é exatamente isso. Muitas vezes eu tô falando aqui com vocês alguma coisa, mas o meu corpo tá mostrando totalmente diferente. Não é isso que o meu semblante está mostrando, não é isso que os meus olhos estão mostrando. Então, assim, pra gente ter essa mudança no pensamento, primeiro a gente tem que mudar no corpo. E aí eu tinha falado pra vocês que eu ia até fazer um exercício assim que eu aprendi e que prova isso, gente. Como que pra gente mudar a nossa mentalidade, a gente tem que mudar principalmente o nosso corpo, o jeito que a gente se posiciona. E até a psicologia, ela mostra isso. Eu esqueci o nome do doutor que fez esse estudo, né? Que existe até aquela posição da Mulher Maravilha, né? Que fala assim, que quando você vai fazer uma palestra, que você tem que conversar com uma pessoa e muitas vezes você tá com medo, você fica naquela posição do empoderamento, né? Você fica em pé, coloca a mão na cintura, levanta o queixo, respira fundo e você começa a falar palavras de ânimos. Eu vou conseguir, eu vou falar, eu vou superar, e você respira fundo. Quando você faz isso, o seu cérebro começa a entender que ele vai ter que agir diferente, que você está posicionando, então ele começa a entender que ele precisa de agir diferente. Obrigada, viu, Zenobia? Então, o que acontece? Quando você estiver desanimado, porque muitas vezes a gente fica falando, né? A gente fala, eu vou mudar, amanhã eu vou acordar e eu vou fazer isso, e realmente eu tô aprendendo muita coisa diferente, sim, eu vou fazer. Só que quando a gente chega no outro dia, não dá uma preguiça muito grande? Dá um desânimo muito grande, porque o nosso corpo não quer aceitar aquela situação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é enfrentar o seu corpo. Você vai enfrentar isso e você vai mostrar isso como com a ação e movimento, porque o seu cérebro só vai te obedecer depois que o seu corpo começar a movimentar. E é engraçado que tem um exercício bem legal que eu quero provar isso para vocês. Eu quero mostrar como o seu corpo e a sua posição determinam o seu estado de espírito. E só que agora eu vou fazer só se vocês participarem. Verdade, você ter uma postura corporal é um motivador. Exatamente. E existe uma pesquisa, Mário, meu primo, existe uma pesquisa que fala o seguinte: os abusadores, as pessoas que vão roubar, os ladrões, antes deles escolherem a pessoa, a vítima, eles olham para o comportamento dela. Então, assim, se ele vê que é uma pessoa insegura, talvez você está num ponto de ônibus, e ele olha pra você, ele vê que você é uma pessoa mais insegura e que você vai ser aquela pessoa que não vai reagir. O que acontece? Ele vai te escolher pela sua postura, pela posição do seu corpo.
É igual, por exemplo, o bullying na escola. Quem são as crianças, os adolescentes que são escolhidos para um bullying? Não são aquelas pessoas mais tímidas? Não são as pessoas mais inseguras? E por que que é? Porque o abusador, né, a pessoa, ele olha e vê que aquela pessoa não vai reagir pela postura dela. Ah, mas é porque eu uso óculos, eu tenho que usar. Não, não é. Existem pessoas que usam óculos e que são plenas. Elas andam com a cabeça erguida, elas não têm vergonha do que elas são. Só que já existem pessoas que são assim, ó. Elas ficam tímidas o tempo todo, elas falam baixinho, elas não se posicionam. Então, assim, as pessoas que gostam de crescer em cima dessas pessoas, elas vão escolher esse tipo de vítima. Então, assim, uma coisa que nós já aprendemos hoje, que o meu corpo vai falar muito sobre mim. Se eu não quero ser uma pessoa derrotada, eu não vou ficar na posição de derrotado, tá? Então, assim, se vocês quiserem participar desse exercíciozinho que eu vou te ensinar agora, coloca aí eu. Vai todo mundo colocar eu, porque é bem legal. É bem legal esse exercício e vocês vão entender, fazendo agora essa experiência no seu corpo, como funciona isso, o nosso corpo e o nosso cérebro, tá? Vamos colocar, eu aperto o coraçãozinho. É um exercício bem legal, gente. Vocês não vão precisar de sair do lugar, fechar os olhos, não. É na cadeira mesmo onde vocês estão sentados. Só que vocês vão ter que estar sentados. Pode ser numa cadeira, pode ser no sofá. Deitado não tem como vocês fazer, tá bom? Vamos lá, vou dar um tempinho. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Como que eu vou ensinar pra vocês como que o seu corpo fica triste como que você começa a ficar triste por causa do seu corpo, por causa da posição do seu corpo e como você começa a ficar alegre por causa da posição do seu corpo. Então vamos lá, eu quero agora, vocês sabem a posição do feto? A posição do feto quando tá na barriga da mãe, ele fica bem enroladinho assim, não é? Ele não fica bem enroladinho? Então eu quero que vocês façam o seguinte, senta mais na ponta da cadeira e aí eu quero que vocês não façam ainda, tá? Só tô ensinando. Vocês vão juntar as pernas assim, vocês vão juntar os braços e vocês vão ficar abaixadinhos. Vocês encolhem o máximo que vocês puderem e franze a cara assim, ó. Faz uma cara bem ruim, não faz uma cara engraçada, faz uma cara ruim. Começa a pensar numa coisa bem ruim e abaixa agora. Vamos lá, vou contar até 3 e vocês abaixam, faz desse jeito, faz uma cara bem ruim. Bem ruim mesmo, ruim e abaixa. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo abaixando na posição de feto e agora faz uma cara bem ruim, sabe? Deixa uma energia bem ruim vir agora nessa posição aí abaixada. Eu quero que você tente pensar em alguma coisa feliz. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Nessa posição aí, arranja a testa assim, ó, deixa essa ruguinha assim, ó, fecha a boca assim com aquela cara bem ruim, fica abaixado, bem colhidinho. Tenta pensar em uma coisa boa. Tenta pensar. Vocês não vão conseguir. Pode levantar agora. Pode levantar. Vocês conseguiram nessa posição, franzindo a cara, assim, e com a boca fechada, assim, vocês conseguiram nessa posição pensar em alguma coisa legal? A gente não consegue. A gente não consegue, porque eu falei pro meu cérebro que eu tô bravo. Eu franzi, assim. E eu estou abaixado nessa posição. Meu ombro fez isso. Então, eu não consigo pensar em coisas boas quando eu estou assim. Não consigo. Agora, eu vou fazer o outro teste das coisas boas. Eu quero que você senta na ponta da cadeira agora. Bem na ponta. Cuidado pra não cair, tá, gente? E aí, eu quero que vocês estiquem a perna pra frente. Oi, Ailton, você chegou bem na hora que eu tô fazendo exercício, então não repara não, tá bom? Então vamos lá, pessoal, senta na ponta da cadeira agora. Senta na ponta da cadeira. Eu quero que vocês estiquem pra frente, vocês vão jogar o seu corpo pra trás e vocês vão alongar. Alongar bastante o corpo e eu quero que quando vocês olharem pra trás, você comecem a sorrir assim, ó. Olha que bico, vamos lá. Vocês vão esticar assim, ó. Isso, vocês vão alongar e agora vocês começam a sorrir, vai, estica. Estica o máximo que vocês conseguem seu corpo, alonga. Agora eu quero que vocês pensem numa coisa ruim. Isso, alonga, estica o corpo, sorria, vai, sorria. Pensa numa coisa ruim agora. Pensa numa coisa bem ruim. Vai, com essa posição assim, eu quero que vocês pensem numa coisa bem ruim.
E aí? Vocês conseguiram pensar numa coisa ruim assim? Vocês não conseguiram. Por quê? Nesse exato momento que você está deitado, que você está alongando, você está sorrindo, você está mostrando para o seu corpo que você está em movimento, você está ativando os seus músculos e não tem como você pensar numa coisa ruim nessa posição. Fez sentido para vocês, pessoal? O que vocês acharam? Então isso é para provar para vocês que o seu posicionamento determina muito o seu nível de energia, positivo ou negativo. E não só no corpo, é nos movimentos, em tudo que a gente faz. Entendeu, pessoal? O que vocês acharam? Deixa eu só ver aqui. Já temos meia hora de live, meu Deus, e eu quase não falei o que eu gostaria de falar. Mas é o seguinte, na sexta-feira nós vamos continuar de novo sobre esse assunto. E o seguinte, o que eu queria falar para vocês sobre posicionamento. O Zenobio gostou, é legal, né? É muito interessante quando a gente sabe como o nosso corpo funciona, quando a gente sabe como a nossa mente funciona. Quando nós temos noção da nossa identidade, gente, não tem como a gente ficar paralisado na nossa vida. Não tem como. Por isso que esses vídeos, todos que eu tô fazendo é sobre autoconhecimento. Eu coloquei lá vídeos como recomeçar do 1, quais são os passos, o que eu preciso fazer para me seguir em frente, para me ativar a minha energia. A linguagem corporal, exatamente. Tá aí a importância do esporte para todos. O brasileiro perdeu o valor pela prática esportiva, temendo tudo isso. Exatamente, o nosso corpo ele precisa de movimento. E se tem uma coisa que você quer, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não vou correr porque se eu correr eu vou ficar sem energia depois, eu vou ficar cansado. Gente, isso é um mito. Quanto mais você se exercita, mais energia você tem, principalmente quando você corre. Por isso que muitas pessoas têm o costume, assim, né, de correr pela manhã, antes de ir pro trabalho. E aí quem não tem conhecimento pensa, nossa, mas eu não vou correr, porque senão eu vou chegar detonado no meu serviço. Gente, puro mito. Você vai chegar muito mais energético, muito mais pra cima, gera hormônios positivos, hormônios da alegria. Então, assim, movimente seu corpo. Você pode ver que todas as pessoas que estão com depressão, elas não se movimentam. O que elas mais fazem é ficar deitado, ficar na cama, querer mais um tempinho ali, daquele sono. Então, assim, desperte o seu corpo. E interessante, uma das coisas que eu aprendi que nós temos que brigar com o nosso corpo. Ele é terrível mesmo. A gente tem que lutar contra nossos pensamentos, lutar contra o nosso corpo. E a gente não pode deixar o nosso corpo dominar. É uma coisa que eu aprendi. Eu tenho bastante sono depois do almoço, principalmente agora que eu estou acordando mais cedo. E quando eu preciso trabalhar, quando eu tenho atendimento à tarde, logo depois do almoço, o que eu faço? Eu tomo um banho gelado. Gelado que eu falo assim, no natural. Porque isso desperta, quando o nosso corpo tá mole, querendo dormir, a gente já tá com a barriguinha cheia, assim. Mas se você tomar um banho fresco, você vai ligar todos os motorzinhos do seu corpo e aí parece que você já desperta de novo. Então, o que acontece? Tudo na nossa vida é estratégia, é aprendizado. E todos vocês que estão, assim, tomando a decisão de acordar mais cedo, eu sei que vocês vão ser totalmente diferentes na vida de vocês e vocês vão fazer o diferencial porque vocês estão aprendendo. E além de aprender, é fazer. Não adianta você pegar conteúdo, ter conteúdo e não colocar em prática. Tá bom, pessoal? Já foram quase 40 minutos de live. Então, assim, na próxima live de segunda-feira eu quero falar mais um pouco, porque hoje eu não falei muita coisa, mas eu quero falar sobre posicionamento, qual a importância da gente servir, qual a importância do cuidado que a gente tem que ter na nossa família, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa função. E aí eu quero falar um pouquinho algumas coisas que eu sei que vai mexer com a mente de muita gente aqui, mas é interessante a gente saber as coisas e entender de princípios, não de regras. As regras nos paralisam, os princípios nos levam para frente. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu quero agradecer. Estou muito feliz com a live de hoje, com a participação de vocês. E conto de novo com vocês na sexta-feira. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Ótimo trabalho aí para todos. Até mais.